Um acidente que ocorreu na casa de um casal que era bem influente. De início parecia que realmente tinha sido só um acidente, mas a polícia descobriu algo que mudou completamente esse caso. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Susan Seals nasceu na Filadélfia. Quando estava no ensino médio, foi líder de torcida e vice-presidente da turma. Ela se formou no ensino médio em 1989 e depois começou na Universidade George Mason. Mas ela não parou por aí. Em 2000, ela obteve um Master of Business Administration em Estudos Internacionais pela Universidade de Miami. Um de seus amigos, Chris Solimine, a descreveu como muito inteligente, leal e motivada. O tipo de pessoa que você não esquece. Mas por baixo de todo aquele brilho, Susan carregava uma dor silenciosa. Na época que conheceu Chris, ela era casada e estava em tratamento de fertilidade, desesperada para ter uma família. Segundo Chris, ter filhos era tudo para Susan. Ela chorava por isso. Era tão importante para ela. Na época, seu médico especialista em fertilidade era o Dr. Eric Scott Seals. O homem com quem ela se consultava profissionalmente logo se tornaria o homem com quem ela estava namorando. Após o fim do casamento, ela contou a Chris que ela e Eric estavam em um relacionamento. Que ele era brilhante, que eles simplesmente se deram muito bem logo de cara. Ele também estava se divorciando na época. Eric foi descrito por seus amigos como uma espécie de lenda. Uma de suas amigas diz que se lembra de Eric aparecendo na aula de terno e gravata. Não para uma apresentação, apenas porque ele queria se vestir assim. Ele era extravagante, excêntrico, inteligente e muito gentil. Depois de mais velho, ele se tornou um renomado especialista em fertilidade, ajudando casais com problemas de infertilidade. Foi isso que o trouxe para a vida de Susan, aquele que a orientou no tratamento de fertilidade enquanto ela tentava desesperadamente ter um filho com o primeiro marido. Mas então as coisas mudaram. Após o divórcio, Susan e Eric se tornaram um casal. E por um tempo, foi como se as duas vidas estivessem se encaixando perfeitamente. Ambos eram incrivelmente inteligentes, ambiciosos e totalmente focados em construir um futuro. Juntos, eles se casaram e, por fim, tiveram os gêmeos Mary Catherine e Eric, por fertilização in vitro, que se juntaram aos 2 filhos de Scott do casamento anterior. Tudo parecia perfeito neste momento. Mas Susan não assumiu apenas o papel de esposa e mãe. Em abril de 2015, o casal abriu sua própria clínica de fertilidade, um negócio dos sonhos, construído com base em ajudar outras pessoas a começarem suas próprias famílias. Naquele ano, Susan e Eric não eram apenas marido e mulher. Eles eram sócios, construindo algo muito grande juntos. Embora Eric era o único com diploma de medicina, Susan era a mente por trás da operação. Os pacientes os adoravam. Eric virou um rosto constante no The Doctors, um talk show médico. Para o mundo exterior, eles eram aquele casal. Uma dupla poderosa com ambições em comum e uma missão em comum. Mas, por trás daquela fachada, havia rachaduras. Era tudo muito pequeno no início, eles tinham alguns problemas, mas eles não falavam sobre isso, não comentavam com amigos nem nada. Então, para todo mundo que via de fora, eles eram um exemplo de uma família perfeita. Era apenas mais uma manhã de domingo em São Clemente, no dia 13 de novembro de 2016. Eric ligou para a emergência de dentro de casa. Calmo, sereno e lúcido. Ele disse que tinha acabado de encontrar sua esposa Susan, inconsciente ao pé da escada. Segundo ele, Susan estava sofrendo de enxaqueca naquele fim de semana. Nada fora do comum, ela tinha um histórico de dores de cabeça muito fortes. Eric disse ao despachante que deveria ter sido um acidente. Ela não estava se sentindo bem, talvez desorientada, talvez tivesse errado o passo e caído na escada. A escada da casa dos Seals tinha cerca de 4 metros de altura, do chão ao topo. Então foi uma queda muito feia. Quando os socorristas chegaram, não parecia uma queda típica.
Susan tinha ferimentos em quase todas as partes do seu corpo. Seu rosto estava muito machucado. Suas costas, braços e pernas apresentavam sinais de trauma, escoriações e contusões. E ao redor do corpo havia algumas coisas estranhas. Bom, o que os detetives repararam quando chegaram era que ao redor do corpo da Susan tinha uma panela, tinha também um cachecol e a bolsa dela. Eram itens que pareciam que tinham sido colocados ao lado de seu corpo. Por exemplo, a panela estava intacta. Se ela tivesse caído junto com a Susan, provavelmente teria alguns amassados, algo desse tipo, mas não tinha nada. Parecia que ela tinha sido colocada ao lado do corpo. Eric não demonstrou pânico, nenhum surto, nenhuma resistência no interrogatório. Na verdade, ele foi muito cooperativo. Não pediu um advogado, ele assinou um termo de consentimento permitindo que os investigadores revistassem a casa inteira. Os detetives também conversaram com os gêmeos de 12 anos, Mary Catherine e Eric. Ambos contaram uma história semelhante à do pai. A mãe não estava se sentindo muito bem naquele final de semana. Ela foi dormir cedo porque estava com muita enxaqueca, algo que não era incomum, algo que infelizmente ela vivia com aquilo. Os filhos também contaram que os pais não brigavam nunca. Eles eram um casal que estava tudo muito bem entre eles, não tinha discussões por mais que fossem pequenas, e eles disseram que seus pais viviam em harmonia e que tudo estava bem e acreditavam que aquilo realmente tinha sido um acidente muito trágico. Mas os detetives descobriram algo. Sábado à noite, 12 de novembro, Susan não estava se sentindo bem. Suas enxaquecas tinham voltado. As enxaquecas eram tão fortes que a deixavam sensível a sons, luz, a tudo, digamos assim. Então ela se enrolou no sofá, lá embaixo, para descansar. Em algum momento daquela noite, seu filho Eric desceu para vê-la, para ver como ela estava se sentindo. Por volta da meia-noite, Eric e Susan subiram as escadas para dormir um pouco, com Susan primeiro colocando os cachorros em suas camas para passarem a noite, algo que ela sempre fazia. Mary Catherine havia se aconchegado na cama dos pais e Susan planejava passar a noite no quarto de Mary. Isso porque era o quarto mais silencioso, o mais tranquilo, e a própria Mary tinha dito para a mãe dormir em sua cama. Ela até preparou o quarto, deixando tudo aconchegante e tranquilo para que a mãe pudesse descansar. Antes de ir para a cama, Mary Catherine deixou um bilhete na porta do quarto para a mãe. Eu sei que você está cansada, mas precisa saber que eu te amo. Por volta das 13h40 ou 4 da manhã, as coisas começaram a mudar. Eric estava dormindo em seu quarto quando ele confessou ter ouvido o som de vozes altas. Seus pais estavam discutindo lá embaixo. Apenas vozes alteradas. Ele disse que durou uns 5 minutos, depois decidiu ir se deitar no quarto principal com sua irmã. Segundo Mary Catherine, ela contou que os pais estavam discutindo por causa de um e-mail de trabalho. Nas horas que antecederam sua morte, Susan teria trabalhado até tarde em seu notebook. Segundo Eric, foi isso que desencadeou a discussão. Ele alegou estar frustrado por ela estar forçando a barra durante uma crise de enxaqueca para responder e-mails de trabalho, o que poderia piorar a sua situação. Mas os outros viam a situação de uma forma bem diferente. Susan era o motor por trás do consultório de fertilidade deles. Ela cuidava do lado comercial, logística, da marca, da rotina, de tudo. E à medida que a clínica crescia, a pressão também crescia. Amigos diziam que Susan carregava a maior parte do peso do trabalho. Nem Eric, nem Mary Catherine ouviram o pai retornar ao quarto depois daquela discussão. Então chegou a manhã. Por volta das 6h30, os gêmeos e o pai acordaram. Eric Sills perguntou se eles queriam ir à piscina e comer alguns donuts. Mas quando Mary Catherine saiu do quarto, ela viu a mãe caída no pé da escada. Susan não se mexia. Ela usava um longo cachecol vermelho e branco. Segundo Mary, ela correu imediatamente e o tirou, com medo de que pudesse estar interferindo na sua respiração. Mas Susan não respirava do mesmo jeito. Mas para os detetives, muitos detalhes pareciam desconexos. Muitos danos ao seu corpo, muitas perguntas sem respostas. O que realmente aconteceu entre o momento da discussão e o momento em que a Susan caiu da escada. À primeira vista, ainda parecia um acidente trágico, mas logo coisas estranhas começaram a aparecer.
Durante o exame preliminar do corpo de Susan, o legista notou algo estranho. Haviam ferimentos que poderiam ser atribuídos a uma queda, mas havia um detalhe que eles não podiam ignorar: uma marca de ligadura no pescoço dela. Não parecia algo causado por uma queda na escada. O tipo de coisa que se esperaria ver em um estrangulamento, não em uma queda. Então o legista ordenou uma autópsia completa. Quando o legista concluiu o laudo, os sinais de alerta só aumentaram. Susan tinha hematomas e escoriações por todo o corpo. Nos braços, pernas, nas costas, o seu rosto, e então vieram os verdadeiros pontos decisivos. Uma vértebra fraturada perto da base do pescoço. Um ferimento que pode ter sido absolutamente fatal. Hemorragia nos vasos sanguíneos dos olhos, um sinal revelador de estrangulamento. E a marca de ligadura, agora confirmada. Não se tratava de um acidente comum, mas levaria meses até que a causa oficial da morte fosse divulgada. Enquanto isso, os detetives começaram a investigar, e o que encontraram na casa dos Seals mudaria completamente a narrativa. Quando os detetives perguntaram se algum deles ouviram a queda de Susan, todos responderam que não. E era muito estranho, porque provavelmente deveria ter sido um barulho muito alto. Os detetives também notaram algo ainda mais estranho. Havia sangue no quarto onde Susan estava naquela noite. O quarto de Mary Catherine. Nas cortinas, na parede e até no bidê do lado da cama. Não estamos falando de pequenos vestígios de sangue. Era uma grande quantidade. E quando perguntaram a Eric Seals sobre isso, ele disse que não sabia de onde vinha. Afirmou que nem fazia ideia de que ela estava lá. Mary Catherine contou uma história diferente. Não havia sangue lá antes. Ela havia tornado aquele quarto perfeito para sua mãe descansar. Mas, quando os investigadores lhe mostraram as fotos na manhã seguinte, a cama estava arrumada, como se ninguém tivesse dormido nela. Então, se Susan não dormiu no quarto da filha naquela noite, onde ela estava? Durante os interrogatórios, os detetives notaram que Eric Seals usava uma touca, e quando os detetives pediram para ele tirar essa touca da cabeça, havia um corte. Ele também tinha um hematoma no antebraço. Eric Seals contou que se machucou trabalhando no carro do filho, mas quando perguntaram ao filho, ele não se lembrava de ter acontecido nada disso. Todos os sinais começavam a apontar para longe de um acidente, e diretamente para algo muito mais sombrio. Levou um ano inteiro até que o relatório da autópsia mudasse tudo oficialmente. Em novembro de 2017, o legista do condado de Orange divulgou sua decisão. Causa da morte: estrangulamento por ligadura. Forma da morte: homicídio. E agora Eric Scott Seals era o principal suspeito. Mas a investigação não parou por aí. Os detetives vinham testando discretamente as evidências de sangue no quarto de Mary Catherine, e os resultados do DNA foram contundentes. Uma mancha na parede mostrava uma mistura do DNA de Eric Seals e Susan. E não foram apenas as evidências físicas que pintaram um quadro diferente. A análise forense do celular de Susan revelou mensagens de texto apenas algumas semanas antes de sua morte. Mensagens que diziam muito. Estou presa. Você está me matando. Eu só quero sair. Nós, simplesmente, não fomos feitos um para o outro. O casal que todos pensavam ser perfeitos um para o outro estava, na verdade, se desfazendo. E parecia que Susan finalmente havia chegado ao seu limite. Em agosto de 2018, os investigadores levaram Eric Seals para outro interrogatório. Nesse momento, Eric parecia completamente diferente. Ele estava agindo muito diferente. Ele estava se vestindo como uma estrela de cinema. Blazers, óculos escuro, toda a estética de cara rico casual. Os detetives também notaram que seu comportamento online mudou. Selfies na academia, fotos em Porsches, noites de encontro com uma nova mulher, tudo espalhado casualmente pelas redes sociais como se nada tivesse acontecido. Mas mesmo assim, quando pressionado, Eric negou ter qualquer envolvimento com a morte de Susan. Pela primeira vez, explicou o sangue no quarto. Afirmou ter se cortado enquanto trocava a tela de uma janela. As evidências se acumulavam. Mesmo com a morte declarada homicídio e com a acumulação de provas físicas, os investigadores ainda tinham um grande obstáculo. Por quê? Porque Eric Seals assassinou a própria esposa. Embora o motivo não seja totalmente necessário para garantir uma condenação, certamente ajuda a definir por que um homem como ele poderia fazer algo assim. Então eles continuaram investigando e descobriram muitas pistas no celular dela.
Mensagens de texto entre Susan e amigos próximos sugeriam uma tensão crescente no casamento. Aparentemente, Susan participava ativamente de um fórum político online chamado Patrick.net. A maioria era formada por homens, pouquíssimas mulheres. Mas Susan, ela se manteve firme. E em algum momento de uma acalorada conversa política, ela fez uma aposta. Se Donald Trump vencesse a indicação presidencial, ela postaria uma foto sua de topless. E ele venceu. E ela cumpriu sua parte do acordo. Postou uma foto de topless online sob o pseudo Turdy Dove. Agora, para ela, era apenas uma brincadeira. Mas para o marido, talvez não fosse algo tão engraçado. O Patrick.net não era apenas um ponto de encontro inofensivo na internet. Era um fórum politicamente carregado, dominado por homens, onde brincadeiras ousadas e opiniões extremas não eram apenas toleradas, mas também esperadas. Susan, sob o pseudônimo de Trudy Dove, era uma das poucas mulheres a participar ativamente. Sua presença ali provavelmente causou alvoroço, talvez até em sua casa. Sua postagem de topless, feita como parte de uma aposta política, não era apenas provocativa, era pública. Para alguém como Scott, cuja imagem de médico respeitado e personalidade televisiva era cuidadosamente elaborada, esse tipo de atitude ousada e desafiadora da mulher em um espaço tão masculino poderia ter sido humilhante. No dia de sua morte, os detetives encontraram uma cópia impressa de uma conversa do fórum no escritório de Eric. Uma conversa entre Susan e outro usuário chamado TempleDBS, datada em 30 de agosto de 2016. O sujeito escreveu: "Tudo que tenho a dizer é que você deve ter um marido super legal." Ao que Susan respondeu: "Ele está exausto, na verdade. Não é fácil ser casado com uma mulher que está parcialmente nua e posando de forma sedutora o tempo todo." Quando os detetives perguntaram a Eric sobre isso, ele disse que não sabia. Mas quando verificaram seu celular, encontraram um print da mesma conversa. Finalmente, quase 2 anos e meio após a morte de Susan, os investigadores agiram. Em 25 de abril de 2019, Eric Scott Sills foi preso pelo assassinato dela. Ele pagou uma fiança de $1 milhão e foi solto. O julgamento começou no final de 2023. A acusação foi dura. Eles argumentaram que Eric espancou e depois estrangulou a esposa com um cachecol, encenando para parecer uma queda trágica. O motivo? Um casamento em ruínas, constrangimento público e um homem desesperado para manter o controle. O caso dele se baseou fortemente na autópsia. Marcas de ligadura, vértebras quebradas, hemorragia. Nada disso indicava um acidente. Mas o advogado de defesa tinha uma história bem diferente. Segundo o advogado, Susan caiu. Ele alegou que foram os cachorros da família que puxaram o cachecol enrolado no pescoço dela, estrangulando-a acidentalmente. Para comprovar, eles apontaram que Susan tinha uma vértebra fraturada, o que pode ser fatal e a teria deixado incapacitada. A teoria deles: depois que ela caiu e ficou incapaz de se mover, um ou ambos os cachorros puxaram seu cachecol em um cabo de guerra mortal. Havia DNA de cachorro no seu cachecol. Aliás, Mary Catherine testemunhou que viu os cachorros puxando o cachecol da mãe naquela manhã. Embora estranhamente, nada disso tenha sido mencionado durante sua entrevista inicial em 2016. A defesa também se baseou no laudo toxicológico de Susan. Ela estava tomando relaxantes musculares e analgésicos. A defesa alegou que ela sofria de desmaios e que a vertigem frequentemente acompanhava suas enxaquecas. Tudo isso poderia ter contribuído para uma queda desorientada, mas a promotoria tinha uma teoria melhor. Eric usou o cachecol para estrangular e depois o deixou para esconder as marcas. Peritos forenses testemunharam que o sangue no bidê e nas cortinas correspondia ao DNA de Eric. Uma mancha na parede continha uma mistura do DNA de Eric e Susan estava presente. Eles acreditavam que Susan havia sido morta em outra parte da casa, talvez até no quarto de Mary Catherine, onde o sangue foi encontrado, e depois encenado para parecer que ela havia caído da escada. Eric, o filho, também testemunhou que ouviu uma discussão acalorada entre os pais, que o acordou na noite da morte de sua mãe. Mas a defesa tentou ignorar o ocorrido, alegando que o casamento deles não era instável. Eles eram amorosos, disseram. Eles trabalhavam muito bem juntos. Eric Scott Sills, por sua vez, não testemunhou em sua própria defesa. Por fim, Eric Sills, de 58 anos, foi considerado culpado de homicídio em segundo grau pela morte de sua esposa e sócia, Susan Sills. Em 15 de março,
Ele foi condenado a 15 anos de prisão perpétua em uma prisão estadual. O promotor público do condado de Orange, Todd Spitzer, não se conteve. Ele disse: "O Sr. Sills não só matou a esposa, como foi além e tentou encobrir seu crime hediondo. Suas ações destruíram irreparavelmente sua família. Essa foi a traição máxima do pai deles, e agora ele passará os dias que lhe restam na prisão estadual." Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso que de início parecia um acidente, mas a polícia conseguiu mostrar que não foi verdade, que realmente um homicídio aconteceu ali, um caso muito terrível, envolvendo ali pessoas que eram bem conhecidas e com certeza foi um choque para todo mundo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.